Fala pessoal, boa noite, aqui boa noite na verdade, não sei quando está assistindo esse vídeo. E com uma notícia muito feliz eu venho falar que Deus falou comigo mais uma vez. Deus não é só fiel, Ele é misericordioso, Ele falou comigo. Essa semana foi uma semana que eu tive realmente uma queda na fé, na minha constância com Deus muito grande. Eu todo dia, até 1h30 da manhã, eu sentei para fazer meu devocional, para orar, acordando às 7 horas da manhã, depois indo dormir às 1h30 todos os dias da semana praticamente. E praticamente eu não senti Deus e nem fiz isso de verdade, de todo o coração. E Deus falou comigo que não estava fazendo isso de todo o coração e mandou eu examinar o meu coração. E como é bom você ser puxado de orelha pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e não apenas errar porque você apenas é ruim, mas porque você não vê. Errar quando você não vê é muito triste, porque você fica dando um soco em ponta de faca. Cara, isso é muito ruim. E Deus é por nós. Deus fala com a gente, que nem eu acredito que Ele pode falar com você através desse vídeo, vou tentar ser o mais rápido possível. Deus estava falando comigo sobre a minha queda na fé dessa semana e sobre aquilo que eu tenho deixado de viver com Deus por a minha falha, pela minha falta de devoção a Deus verdadeira. Eu não sei se você conhece de outros vídeos ou não, mas meu nome é Felipe, eu tenho sido muito ministrado por Deus por pura misericórdia, sou um eterno pecador aí, infelizmente, mas Deus me salvou, Deus tem tocado no meu coração e eu tenho visto grandes coisas que Deus tem feito, glória a Ele. E Deus começou a falar comigo e eu comecei a questionar a mim mesmo, como que eu poderia melhorar. E eu estou dentro do meu devocional, dentro da minha leitura diária da Bíblia, eu estava lendo Daniel, e Deus veio me mostrar quem que era Daniel e por que que eu estava lendo esse livro nesse momento. E cara, Daniel, ele sabia quem ele era, ele sabia por quem ele era, ele sabia quem estava com ele, e ele sabia para onde ele estava indo. E isso é muito forte, porque Deus tem trabalhado muito em mim propósito, né? Propósito não apenas de, cara, qual que é meu propósito, mas como eu tenho andado diante a visão que Deus tem me dado, como eu tenho visto e como que eu tenho sentido a Deus mediante a isso. E Deus falou muito comigo, cara. Daniel, muitas das vezes, pode ser que ele sentia muito menos a presença do Espírito Santo, que hoje em dia está conosco, né? Se você não sabe, quando Jesus subiu, ele falou, é melhor que eu suba para que o Espírito Consolador estivesse convosco, com a gente. E hoje em dia a gente tem esse livre acesso ao Espírito Santo de Deus, e isso é magnífico. E eu creio que naquela época, Daniel poderia ter muito menos acesso ao Espírito Santo do que a gente. E Deus falou comigo, cara, olha tudo que Daniel fez. Daniel, ele ficou sem comer carne, só comeu coisas da terra, porque ele foi exportado, né, para outro lugar, para Babilônia, e mediante a isso, ele não comeu não porque era pecado comer, mas porque ele não queria se contaminar. Mesmo sabendo, mesmo sem ser tocado muitas vezes pelo Espírito Santo, ele sabia quem Deus era e ele sabia que Deus estava com ele. E eu comecei a ser ministrado por isso, pelas essas pequenas ações, que na verdade era muito grande, é uma ação muito grande, ser jogado na cova dos leões, e tudo que Daniel fez, viveu com Deus, muitas vezes sem ser tocado pelo Espírito Santo, falando novamente, porque isso é muito importante. E eu comecei a me questionar, cara, por que Daniel fazia isso? E a resposta é, com quem nós estamos, responde por que nós estamos. Cara, eu tenho certeza absoluta que Daniel, ele tinha a certeza de quem era o Senhor. Ele tinha a certeza de que o Senhor estava com ele. E não porque ele ia viver ou morrer, não porque ele ia para a cova dos leões e ele sabia que os anjos iam fechar a boca do leão, não porque ele ia, se ele não se contaminasse, Deus ia bater palma para ele, mas porque ele sabia que o Deus dos antepassados dele, o único Senhor e Salvador, o Deus, Pai de Jesus, o Deus que é Jesus, o Espírito Santo de Deus, estava com ele. Ele sabia que lá no céu, que a mesma pessoa o mesmo Deus que eu creio que direcionou você para ver nesse vídeo hoje, é aquele que estava com Daniel. E eu creio que essa certeza no nosso coração muda totalmente a forma que nós vivemos e a forma que nós fazemos as coisas pro Senhor. Até mesmo se você não conhece Jesus, cara, esse vídeo é extremamente importante, porque se você não sabe que existe um Senhor em cima dos céus e aquele Senhor deixou o Espírito Santo para você estar aqui com ele hoje, cara, você pode ser tocado por Deus. Tem noção do que é isso, ser tocado por Deus? E eu creio que Daniel, muitas vezes sem sentir, ele sabia, o Senhor é por mim, o Senhor me vê. E Deus começou a falar comigo, Felipe, não é fazer um devocional porque você precisa dar um checklist na sua agenda, nem porque você precisa orar porque você tem o dever de orar pelos outros, é porque eu sou o Senhor e eu estou com você. E até falando de um pouco tempo atrás que Jesus falou a mesma coisa comigo, eu tava aqui nesse mesmo lugar com os blackouts, né, com as cortinas abertas, tava com o meu violão aqui, aliás, e eu comecei a adorar Deus, fazer uma ministração, acho que era 1h da manhã, e cara, maravilhoso, maravilhoso, sentir a presença de Deus. Deus teve uma revelação pra mim, aquela revelação simples de Deus que muda tudo. Falou, eu estou com você, eu sou por você. E cara, a gente tem noção do que é o Deus, aquele que fez os céus, a terra, aquele que fez as orcas, os golfinhos, aquele que colocou Davi para ganhar de Golias, é o Deus que nos vê. E cara, essa revelação de que Deus está conosco, cara, é muito simples. Você pode falar, Felipe, eu já ouvi isso, ou Felipe, uma vez eu até ouvi alguém falando de relance, mas sabe o que é Deus estar conosco? Meu amigo, se você busca dinheiro, que eu creio que você busca felicidade, coisa do tipo, não tô falando que isso é errado. Você não sabe que é teu Deus, que criou todas as coisas, e você pode acessar ele hoje no seu quarto? Você tem noção do que você é tão valioso que o filho dele veio para morrer por você, sofrer e morrer uma morte de cruz, foi humilhado, foi transgredido, porque você é amado? Eu sei, eu não vejo, eu não sinto, não. Meu amigo, Deus é com você. Você acha que Daniel, todo esse minuto, ele sentia a presença do Espírito Santo? Você acha que Daniel, ele era moldado por aquilo que ele sentia ou por aquilo que ele sabia quem era por ele? E aqui eu falo para você hoje, abre os teus olhos.
Abra os teus ouvidos, abra o teu coração, porque Deus é real. Deus, ele quer te tocar, Deus, ele quer te usar. Deus, ele quer que você veja as coisas sobrenaturais que ele tem para sua vida. Deus, ele tem poder para curar, para salvar e para libertar. E ele te ama, cara. E quando que nem ele me ama. E que nem Deus falou comigo, que eu preciso melhorar, porque ele está comigo. Não é qualquer um que está comigo, é ele está comigo. Eu não posso fazer um devocional sem pensar nele, eu não posso orar pensando que eu tô falando com qualquer um. Tô falando com o Senhor dos Senhores, que me amou, que me vê, que te ama e que te vê. Então que isso possa mudar o jeito que a gente fala com Deus, o jeito que a gente vê Deus, o jeito que a gente leva a nossa vida. E que em nome de Jesus, assim como Daniel fez, a gente possa ser forte, corajoso, ter fé no Senhor e viver uma vida esplêndida junto com Deus. Em nome de Jesus, eu sou grato por todos vocês que tiveram aqui vendo esse vídeo e que realmente sejam transformados por Deus, porque não há nada melhor que se comparado ao amor do nosso Senhor. Amém?